Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: que queres? Disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Minha leitura está melhorando, hein? Amados, existia 3 festas para os judeus que Deus ordenava que eles fossem a Jerusalém para adorar o Senhor no templo. E nós sabemos que no templo havia 12 portas, mas havia ali uma porta dourada. Essa porta dourada, ela era mais alta e a mais larga. Essa porta dourada, ela dava direto no templo. Então, quando o pessoal vinha para Jerusalém, e quando eles começavam a se encontrar próximo à cidade, gerava aquela multidão. Então, para entrar naquela porta, por mais que ela fosse larga, por mais que ela fosse grande, não suportava tantas pessoas. A pessoa entrava ali de passo a passo, espremido, porque era muita gente. Alguns historiadores falam que em Jerusalém, naquela época, vivia 10 mil pessoas, mas quando chegavam nessa época da festividade, ali se juntava 100 mil ou 200 mil pessoas, que as pessoas saíam de todo canto do mundo para ir a Jerusalém para adorar o Senhor. Então tinha pessoas que já ficavam juntando dinheiro há muito tempo para que ele viesse ter condição de ir até essa festa. Ali hoje, onde era o templo, hoje é uma mesquita do Islã. É a terceira mais sagrada mesquita do Islã, está ali em Jerusalém. A primeira mesquita está em Meca, a segunda em Medina, e a terceira é essa que está em Jerusalém. Mas na época de Jesus havia o templo que foi reconstruído por Herodes o Grande. Então Jesus estava ali também para entrar nessa porta dourada. Jesus, quando ele chega ali, que ele vai e chega perto da porta, vê aquela multidão, Jesus desvia daquela porta e vai para uma outra porta.
chamada a Porta das Ovelhas. E ali havia ali um tanque. E quando Jesus chega ali, ele vê algo, irmãos, que ele não viu na primeira porta. Na primeira porta, era a porta do glamour. Todo mundo vinha de longe, vinha bem vestido, bem arrumado, para adorar o Senhor. Mas na onde Jesus foi, na outra porta, ali só havia cego, coxo, manco e paralítico, esperando um movimento das águas. E essas pessoas, como diz na Torá, elas não podiam entrar no templo para adorar o Senhor. E quando Jesus chega ali, observa aquilo, mas por que construíram ali aquele tanque? No fundo, sobrou um espaço, então eles construíram aquele tanque. Os sacerdotes falaram, vamos construir esse tanque aqui com um fundamento, para que quando eles vierem trazer as ovelhas, quando o homem pecar, que ele vier trazer as ovelhas, essa ovelha não pode ter nenhum defeito. Então nós vamos pegar essas ovelhas, vamos molhar aqui nesse tanque, que os seus pelos vão abaixar. Aí vai ser mais fácil para a gente procurar ali se não tem algum defeito na pele. Para isso que eles construíram aquele tanque. Então quando chegava ali um homem pecador, chegava ali com aquela ovelha, ele já fundava a ovelha e procurava. E às vezes aquela ovelha não tinha nenhum defeito. E ela ia morrer. Para aquele homem ter comunhão com Deus novamente. Então aqui, amados, o que é que eu vejo aqui? Jesus, ele viu algo que os sacerdotes não viram. Ele é aquela ovelha perfeita que morreu por mim e por vocês, para que nós viéssemos ter comunhão com Deus novamente. E muitos de nós, às vezes, não valorizamos isso. Esse período que o Senhor teve aqui, de 33 anos, não teve uma falha sequer, para que eu e vocês viéssemos ter comunhão com Deus novamente. Para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus. E muitas das vezes, amados, nós não valorizamos isso hoje. Muitas das vezes nós damos as costas para isso. Se não fosse Jesus, quantas ovelhas nós já não teria morrido no meu lugar e no seu, porque a gente não consegue viver sem errar, sem pecar. Quantas eu já tinha matado? Então ali, irmãos, todo ano ele chegava com uma ovelha. Todo ano. Todo ano. Até que aquilo, para muitos dos judeus, se tornou uma iniquidade, porque ele sabia que aquele animal iria morrer no seu lugar. Jesus, ele já fez isso por mim e por todos. Ele já pagou esse preço.
Ele já pagou esse preço. Agora, irmão Domingos, o que é que falta para mim? Agora, o que é que falta, irmãos? É eu valorizar o que Ele fez. É eu valorizar o preço que Ele pagou por mim. Eu tenho que valorizar isso, meu irmão. Eu tenho que zelar disso. Eu tenho que ser grato ao Senhor por isso, todos os meus dias. Quando eu errar, eu tenho que ser homem, de chegar diante de Deus, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Porque Ele está vendo que eu errei. Ninguém de nós consegue se esconder dEle. Ninguém de nós conseguimos esconder um pecado do Senhor. Se Ele olhar para você aqui nesta noite, Ele vai ver. Mas Ele também quer curar cada um de nós. Então nós temos que ter essa coragem de chegar lá no seu aposento, lá no seu quarto, só você e Ele, e você confessar, e você pedir perdão, e você chorar, e você se arrepender. Nós temos que fazer isso, irmão. Nós temos que valorizar o que Ele fez por nós. Então ali estava aquele homem deitado há 38 anos. Uma multidão na beira daquele tanque. Jesus sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Jesus sabia que ele estava naquela situação. Jesus sabia que aquele homem ali, ele acreditava que um dia ele entrava naquele tanque e iria ser curado. Ele acreditava que um dia ele ia ser mais esperto do que todos e ia cair naquele tanque. Às vezes ele deitava aqui, na beirinha do tanque, era só virar para o lado. Mas ele era paralítico, irmão. Então, quando movia as águas, o anjo movia, até ele se equipar, já tinha outro no seu lugar. Mas mesmo assim, todo ano ele via as pessoas ali sendo curadas. E ele não perdia a sua fé de estar lá. E Jesus viu isso nele. Então Jesus ele sai aqui, ó. Dá licença, você está cego do olho, dá licença aqui, dá licença. Deixa eu passar aqui. Às vezes os povos estão, rapaz, mas o anjo nem me vê algo, esse homem já está querendo. Até chegar no paralítico. E quando Jesus chega naquele paralítico, meu irmão, Jesus fala para ele: você quer ser curado? O que eu quero dizer, irmãos, esse tanque de Betesda, ele se chama Casa de Misericórdia. O que eu quero dizer? Às vezes, vocês estão aqui no culto, estão na igreja, Casa de Misericórdia. Às vezes vocês acham que Deus não está vendo você. Às vezes vocês acham que vocês estão com problema, Deus não está me vendo, Deus não me ajuda, irmãos. Continua vindo, continua orando, continua buscando, que vai chegar um momento que Ele não vai enviar um anjo para mover as águas, Ele mesmo vem. Dá licença, eu quero, hoje é a vez do Rubens, eu quero te abençoar. Hoje é Rose, eu quero te abençoar. Hoje é o Nil, receba a bênção. Meus amados, nós temos que estar prontos para receber essa bênção do Senhor. Simplesmente nós temos que fazer
que nem aquele deficiente. Ele não voltou para casa enquanto não foi curado. Não foi curado porque entrou nas águas, mas Deus é aquele Deus de misericórdia, irmão. Deus sabia que ele jamais iria conseguir cair naquele tanque, mas o próprio Deus foi lá e curou ele. A Bíblia diz que ele é o mesmo hoje. Se ele é o mesmo hoje, então ele conhece todas as nossas necessidades. Ele está vendo cada um de nós. E quando o Senhor pergunta para ele: você quer ficação? Aquele homem começou a apontar os problemas. Olha, Senhor, quando o anjo movimenta as águas, não tem ninguém, não tem homem algum que me coloca lá. Senhor, ninguém me ajuda. Ninguém faz isso por mim. Senhor, eu estou aqui há tanto tempo. Ninguém faz. Irmãos, o Senhor Jesus chegou: você quer ficação? A pergunta que o Senhor fez para ele, às vezes, essa pergunta também o Senhor faz para mim e para vocês. Aí nós começamos a olhar para as pessoas que nos magoou. Ah, Senhor, eu estou assim porque fulano me magoou. Ah, eu estou assim porque fulano fez isso. Eu estou assim porque alguém me ofendeu. Eu estou deprimida por causa do meu filho. Eu estou passando por isso por causa não sei de quem. Deus quer curar você. Deus quer sarar o seu coração. Deus quer sarar essas pessoas que feriu você, através de você. Deus quer usar você para curar elas. Então nós não temos mais que dar desculpa para Deus. Se Ele chegou para você: você quer ficação? Quero ficação, cura-me, Senhor. Porque Ele tem o poder para isso. Não começa a colocar as pessoas que magoou você. As pessoas que às vezes estão fazendo você sofrer. Está matando você. Às vezes você coloca essas pessoas na mão de Deus, para Deus matar ela, para Deus envergonhar ela. Deus não vai fazer isso. É melhor você orar para Deus curar ela. É melhor você orar para Deus mudar ela. Então, irmãos, quando Jesus chega ali, Ele vê aquela situação. Quando nós vamos lá para a parábola de Lucas, capítulo 14, que o Senhor manda o seu servo convidar, e ele vai e convida todos. Quando a ceia está pronta, o servo vai de novo, está tudo preparado. Aí chega nenhum: olha, eu não posso ir, porque eu acabei de comprar uma terra, eu tenho que espiar essa terra. Chega no outro, fala: olha, eu comprei uma junta de boi, eu não posso ir, eu tenho que experimentar. Chega no outro: ah, eu vou casar, não vai dar para mim. Irmãos, todas as vezes que nós colocamos as nossas fazendas na frente do Evangelho, na frente de Deus, então isso quer dizer: aonde está o seu coração? Está aqui? Aonde está o seu coração? Está nos boi? Às vezes isso, irmão, tira o homem da presença de Deus. Tira o homem da presença de Deus. Então o seu servo volta e fala para o Senhor: olha, ninguém pode vir. Aí o Senhor, olha, volta pelos bairros, pelos becos, e procura lá. Sabe quem que eles achou para vir? Os mancos, os cegos e os aleijados.
para vir para dentro do templo. Essas pessoas que Jesus veio buscar. Essas pessoas que não podiam entrar no templo por causa do seu defeito físico, mas o coração dele, irmão, com Deus, estava intacto. Eles não podiam entrar lá porque os sacerdotes não aceitavam eles lá. Não podia entrar lá porque era pobre. Não podia entrar porque era cego. Não podia entrar porque era manco. Mas o Senhor Jesus, Ele cura todas as enfermidades. Ele cura todas as enfermidades. Então, amados, eu quero dizer para vocês aqui, às vezes, você está dentro de uma igreja que nem essa aqui, às vezes você está falando assim, você pensa contigo, olha, não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada. Você pode pensar assim, olha, o culto hoje foi sem graça, Deus não falou comigo nesse culto. Você pode pensar assim, você tem esse direito de pensar. Mas Deus está te vendo, irmão. Deus está te vendo. Às vezes tem pessoa que sai da igreja, vai para outro lugar. Já veio, o problema não era a igreja, irmão. O problema era ela mesmo. Às vezes a pessoa fala, eu estou no seu lugar aqui, não estou sendo abençoado. Isso, irmãos. Eu não vi nenhuma oração de Jesus para enriquecer o povo. Não vi. Eu não vi. Mas eu já vi que a Bíblia me mostra Jesus curando o cego para ele conquistar. Eu já vi que a Bíblia me diz Jesus curando o coxo para ele conquistar. Jesus restaurando saúde para a pessoa conquistar. Jesus dando sabedoria e inteligência para as pessoas conquistar. Você quer ser próspero, irmão? A prosperidade não é você ter milhões. A prosperidade, irmão, é você ser feliz consigo mesmo. A prosperidade é você gostar de você. É você acordar, você ir no mercado sozinho, os seus filhos saem sozinhos para lá e para cá e voltam. Isso é prosperidade. Porque quando você é rico demais, os seus filhos, eles vivem presos. Eles não podem sair sozinhos. Não podem atravessar a rua sozinhos. Não pode vir num culto desse sozinho. Não pode andar com Rolex na rua. Para que a riqueza, irmão? Para que a riqueza? Tudo fica fácil. Dá uma sensação, quando você fala com alguém muito rico que é ímpio, dá uma sensação que eles não precisam de Deus. Então, qual é a prosperidade? É quando eu partir e ir para a glória.
Isso para mim é prosperidade. O céu, para mim é prosperidade. Sabe por quê, irmão? Porque minha vida aqui é curta. Já está finalizando já. Eu estou com 57. Para chegar nos 100 é rapidinho. É rápido. É rápido. Mas a palavra me garante, irmão, a eternidade no céu. Então, se eu tenho uma eternidade no céu, por que eu vou me desgastar correndo atrás de uma coisa que às vezes lá na frente ele pode me separar de Deus? Se Deus me quisesse rico financeiramente, eu já estava rico financeiramente. Eu acho, mas Ele me quer aqui, rico nele. O Senhor, para mim, é o meu bem maior. Para mim, Ele é a minha riqueza. A minha saúde depende dEle. Para mim respirar, eu dependo dEle. Para mim trabalhar, eu dependo dEle. Para mim pregar este evangelho, eu dependo dEle. Quando eu saio na rua aí com a minha motinha roxa, eu deixo a chave no contato. Todo mundo passa, olha, mas isso aqui não tem valor nenhum. Mas ela está me levando no meu trabalho todo dia. Você está entendendo, irmão? Que às vezes você tem muito, você não dorme direito, você não descansa, você não tem paz. Você não tem paz. Então, fica feliz com o Senhor. Se alegra nele, no que ele entregou a você. Se alegra, irmão. Se alegra. Eu quero contar uma história rapidinho. E já vou encerrar. Tinha um grupo de obreiros numa igreja, diácono, pastor, que era um povo muito, falava muito, fofoqueiro, descia a lenha, meus irmãos, mas tinha um irmãozinho lá, que ele ficava na dele, sempre na dele. Aí quando ele chegava, eu contava para aquele irmão, o irmão ficava lá, eu falei, rapaz, mas esse homem aí não fala mal de ninguém, que é isso? Aí um certo dia ele falou, vamos armar para esse irmão aqui. Aí eles começaram a falar mal do diabo. Falou, o diabo não presta, o diabo é sujo, ele é enganador, ele é papapá, é isso e aquilo. E aí chega no irmãozinho e fala, e aí irmão, o que você acha do diabo? Ele fala assim, ele é muito trabalhador. Ele é muito trabalhador. Ele não descansa. Todos os dias você vê gente morrendo. Todos os dias existe um suicídio. Todos os dias tem um acidente. Todos os dias tem uma facada. Ele não descansa. E é verdade, irmãos. Ele não descansa. Mas o nosso Deus, irmão, também não descansa. Para ele tocar num de nós, ele tem que pedir permissão para o nosso Deus. Ele tem que pedir permissão. E o Senhor nos deu poder para repreender ele. Não vai pensar vocês que ele não tenta contra as nossas vidas, não, que tenta. Tenta contra a nossa família, tenta. Mas a cobertura está ali acima de nós. Se
Sempre tem alguém orando por nós. Sempre tem alguém intercedendo. Às vezes você não está orando, não está vigiando, mas sempre tem alguém ali pagando um preço por vocês. Então, por causa disso, irmãos, nós não devemos se afastar da casa da misericórdia, que é a casa de Deus. Porque aqui, em todas as quarta-feiras de oração, por mais que não apareça ninguém, mas aqui tem uma ou duas ou três pessoas intercedendo por toda a igreja. E o que nós temos que fazer, irmãos? Valorizar isso. Valorizar. Amém?